Olá, nessa aula nós vamos falar sobre a Dalvik, a máquina virtual Dalvik. Essa apresentação, ela é uma apresentação do Dan Bornstein, da Google. O Dan Bornstein foi um dos principais desenvolvedores da Dalvik. E essa apresentação, esses slides, eles não foram modificados dos PDF originalmente disponíveis. E foi feito no Google I/O de 2008. Então, se vocês quiserem ver a apresentação original do Dan, é só buscar pelo título, pelo nome dele, e vocês vão ver que vai ter uma apresentação do Google I/O 2008. Tem algumas outras apresentações dele também que são bem interessantes de ver. Vamos falar um pouquinho da introdução. A origem do nome Dalvik Dalvik fica na Islândia, bem ao norte da Islândia. Então, isso aqui é norte, bem ao final da Islândia, digamos assim, essa ponta final. E aqui fica Dalvik, certo? Então, a origem do nome vem disto. A gente já viu isso aqui também, relembrando que o, o Android, na verdade, ele é uma pilha, que nós temos o kernel, nós já vimos o kernel. Tem as bibliotecas, a gente já viu em alto nível as bibliotecas. E nós temos o Android Runtime, lembrando que isso aqui é uma figura de 2008, certo? Obviamente que as coisas são atualizadas, mas a estrutura geral não mudou até então. E nós vamos falar hoje da Dalvik Virtual Machine, que é responsável por executar todas as aplicações. Lembrando então que é uma máquina virtual, e o papel da máquina virtual, para quem viu a última aula, é basicamente interpretar o código executável gerado, o Dalvik Executable, o executável Dalvik, e a máquina virtual é responsável por traduzir esse código para executar num processador, por exemplo, no ARM, no x86. Então, se eu tenho uma máquina virtual que eu tenho para o ARM, eu tenho uma máquina virtual que eu tenho para o x86, basta eu trocar a máquina virtual que eu vou executar no processador correspondente e eu não preciso modificar o meu executável. Então, essa é a grande vantagem de usar uma máquina virtual. Ela traduz, isso já foi explicado na última aula, ela traduz, e isso garante um componente muito interessante que é multiplataforma, e isso está na origem, inclusive, do Android, como a gente viu quando eles formaram aquela Alliance para concorrer com a Apple em 2007. Então, como eu falei anteriormente, nós vamos falar da Dalvik. Na época, lembrando, isso aqui 2008, e ele estava explicando um pouco antes ainda, quando eles começaram a desenvolver, uma máquina virtual que precisa executar numa CPU lenta, com pouca memória RAM e com um sistema operacional sem espaço, sem swapping. O que é isso, gente? Significa que quando a memória está cheia, então nós temos a memória RAM aqui e nós temos o disco, certo? O que o swap file é? Quando a memória está cheia, a gente pega um pedacinho da memória e coloca para o disco. O Android não tem isso. Como professor, o Android não tem isso? Ora, o que acontece? Acontece que se a memória está cheia, a gente mata um processo e libera a RAM. Então, não tem swap file. Na prática, quando a gente está falando de uma Dalvik com uma RAM que tem pouca RAM e ainda por cima sem swap file, eu realmente tenho aquele limite, que depois a gente vai ver, por exemplo, 64 MB na época. É o limite que eu tenho, porque nem swap file eu consigo fazer. Então, o limite acabou, é isso que nós temos. E ainda olha que legal, ela é powered by a battery, quer dizer, ela, ela tem uma bateria, tudo aquilo que a gente já discutiu e vem discutindo. A gente discutiu nos primeiros slides sobre os requisitos não funcionais, como isso é importante e como isso foi levado em conta durante o projeto. Certo? Relembrando novamente, e agora que eu tenho mais espaço, eu tenho um código binário Dalvik, que eu escrevi em Java. Esse meu código binário, eu tenho uma máquina virtual para o ARM. Eu tenho uma máquina virtual para o x86 e eu tenho, digamos, uma máquina virtual para o MIPS. E esses vão ser responsáveis por traduzir para o meu processador correspondente.
Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que um binário eu escrevi uma vez, eu garanto que eu vou executar sem modificação alguma em qualquer uma das plataformas. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que eu tenho um componente adicional para introduzir overhead no meio. E eu fiz aquela analogia do tradutor na outra aula. Quer dizer, imaginem que eu falo português, eu tenho que falar com alguém que fala inglês, alemão e francês. Eu não preciso aprender essas línguas porque eu tenho um tradutor no meio. E, obviamente, esse tradutor ele vai me dar a vantagem de não ter de aprender uma outra língua. Em contrapartida, eu vou ter o overhead da tradução. Eu falo alguma coisa, alguém traduz, é claro que vai demorar mais. Então, tem seus custos-benefícios aí envolvidos. Vamos falar da memória. Por que da eficiência da memória necessária? Olha que interessante. Novamente, cenário da época, e lembrando que muitas coisas, muitos dos projetos feitos, eles levam em conta o cenário da época. As coisas evoluem, mas depois as coisas ficam de legado. Certo? Tanto que a própria Dalvik que evoluiu. A Dalvik, como eu falei, ela vai ter, depois vai ser incluído o Just in Time, depois vamos ter o Ahead of Time. Então ela evolui junto com o que evoluiu na época, mas é muito importante entender o contexto do porquê que isso aqui foi desenvolvido, além do contexto do mercado que eu já expliquei. Olha só, nós tínhamos normal 64 MB de RAM, só que depois do startup, o próprio sistema ocupava 40 MB. Então, depois que os serviços de alto nível começavam, com todo o sistema rodando, o Android, lembrando o nosso que é um branch do Linux, nós tínhamos mais ou menos 20 MB disponíveis sem swap file. Aqui também é importante lembrar que tem uma coisa que é bem interessante, que nós temos vários processos e os processos rodam todos em memórias, em endereçamentos separados. Quer dizer, com uma memória que no final das contas, fisicamente falando interessado, né, nós temos MMU, virtual para o físico, são separados. E é por isso que isso dá mais segurança, e é por isso que o binder, que a gente já viu na outra aula, teve desenvolvido para suportar isso aqui, suportar também a comunicação entre processos através de referências de objetos. Certo? E lembrando que no Linux original a gente tem várias maneiras de fazer a comunicação entre processos, mas isso já foi discutido. Uma outra coisa interessante que, levando em conta isso aqui, nós temos uma library muito grande, sistema que é de 10 MB, que também é usado pelos aplicativos. Então notem, 40 MB foi usado pelo sistema. Tá? Então depois ele fala que mais ou menos 20 MB sobrou. Só que ainda nós temos uma library que pode ocupar até 10 MB. O que é library? São serviços que o próprio aplicativo que está rodando tem que usar. Então, notem, sobra muito pouco espaço para a aplicação. Então, foi neste contexto de pouca memória, de processador mais lento, e eu gostaria de fazer uma discussão rápida sobre isso. Era mais lento o processador, mas talvez, se comparasse o processador da época com o processador hoje, proporcionalmente nós tínhamos menos memória. Claro que o processador era menos potente, mas proporcionalmente nós tínhamos menos memória, certo? Digamos que a evolução do processador foi daqui até aqui, mas a evolução na quantidade de memória foi daqui até aqui, ok? Porque imaginem, começamos com 64 MB de memória, agora a gente tem tranquilamente, por exemplo, 4 GB de memória, 6 GB de memória num celular. Claro que tem os feature phones mais baratos de 1 GB, 2 GB, e mesmo assim é muito mais de 64 MB. E o processador, claro que também tem uma diferença, mas a diferença não era tão grande, digamos assim. Ou nós chegamos a um ponto de processamento hoje que o processamento adicional que é oferecido, ele é utilizado muito poucas vezes, por exemplo, em jogos, não em atividades essenciais, como era necessário, por exemplo, para rodar Dalvik, que obviamente era uma atividade essencial, né? Tinha que rodar, tinha que executar. Como é que funciona a anatomia do X-File? Nós temos o cabeçalho, que está aqui, e além do cabeçalho, nós temos todas as identificações das strings, dos tipos. Então, por exemplo, string aqui, nessa parte, se tu dá lá, mandar imprimir um Hello World, a string Hello World vai estar aqui. Certo?
O meu nome de função, também vai estar aqui. Então, tudo isso, e aí nós temos tipos, né, métodos e várias outras coisas aqui. Aqui são os protótipos, como tem os exemplos aqui, tanto lado vocês veem o exemplo, tudo que vocês conseguem enxergar aqui, mesmo quem não programa em Java consegue mais ou menos identificar o que cada coisa quer dizer. E nós temos as definições das classes e o dado da classe. Então essa é a anatomia do Dexfile. Lembrando também que uma coisa aponta para outra. Por exemplo, eu tenho o tipo que aponta para string, quer dizer que eu tenho uma string, por exemplo, que é o nome de um método, e o tipo do método, então eles estão interconectados, então eles se auto-apontam, certo? Então, na verdade, que nós temos várias referências, então nós temos os dados aqui, então, por exemplo, aqui um protótipo que aponta para o dado do meu Dexfile, e assim por diante. Então, nós temos aqui uma série de apontamentos. Porque para que serve quando a gente tem vários ponteiros, referências de uma coisa para outra? Para não repetir informação, certo? Então, por exemplo, se eu tenho o tipo da string, eu não preciso colocar o tipo e o nome do método. Eu tenho N tipos e eu tenho N nomes. Aí um tipo pode apontar para vários nomes. E isso economiza espaço. Qual é o preço a se pagar por isso? Eu sempre tenho acessos adicionais à memória. Mas aí tem o trade-off. Lembrando, puxa, o professor não fica mais lento? Fica. Mas a vantagem disso, a grande restrição nossa é a memória. O tamanho da memória, que é o tamanho restrito. Notem que esse conceito também é levado para o jar. O que é o jar? É um conjunto de classes. Certo? Então aqui, cada classe tem sua constant pool com seus dados, conforme nós tínhamos visto antes, né? Constant pool com os dados. Só que aqui nós temos o Dexfile, que é o equivalente a ter várias classes, só que ficam todos os dados da classe ficam no mesmo lugar e todos esses dados aqui ficam separados por tipos dentro. Isso se chama tipamento implícito. Ficam separados por tipo dentro disso aqui e, como a gente viu antes, tendo vários ponteiros de um para o outro. A vantagem de, ao invés de ter uma constant pool heterogênea, por uma constant pool que é separada por tipo, é que tu não precisas guardar qual é o tipo da tua constante que está ali dentro. Você chama, novamente, tipamento implícito. Está implícito só pelo local de onde está o valor, nós sabemos que tipo que ele é. E isso também economiza espaço. Para ilustrar um pouco melhor, não precisa saber detalhes disso aqui, ele usa ilustrar o quê? O shared constant pool, né? A constant pool compartilhada. Ele usa esse exemplo, que é uma interface, nós temos interface Zapper aqui, uma implementação dessa interface e alguma coisa que use essa implementação, tá? Então a gente vai usar isso aqui como exemplo para ver como é que funciona a constant pool. Como isso ficaria originalmente? Em 3 classes, um jar com 3 classes, como é Java, certo? Ficaria dessa maneira. Eu teria uma constant pool para a classe Zapper e para a interface e para a implementação. São 3 coisas diferentes. Qual é a desvantagem disso aqui? A desvantagem disso aqui é que, por exemplo, nós temos informação repetida para cada uma delas. Então, olha que aqui é a assinatura, certo? Então, isso está repetido aqui, aqui e aqui. É um dado repetido, ocupa mais memória. Ou aqui, olha só, tem uma string aqui, code. Ou ainda aqui, outra string, certo? Tudo isso é repetido. A vantagem disso, como eu falei, é que provavelmente tem menos referências, então o acesso é mais rápido. Quanto menos referências, menos acesso à memória, mais rápido eu acho o que eu estou procurando. No Dexfile, no Dalvik, olha como é que funciona. Eu não tenho informação repetida, porque eu dou um collapse, eu coloco todas as informações numa shared constant pool. Então agora eu não tenho mais
replicação de dados, eu não tenho mais repetição, mas em contrapartida, como eu havia falado antes, eu tenho muito mais ponteiros. Então, às vezes, para chegar a um dado, eu preciso fazer mais acesso à memória, e geralmente, inclusive, esses acessos à memória podem causar, a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, digamos, problemas microarquiteturais, não é problema microarquitetural, atrasos microarquiteturais, como por exemplo cache, mais cache miss. Mas não vamos entrar nesse caso aqui. O fato é que nós temos mais ponteiros, certo? Mas notem, porém, que eu tenho uma grande economia de memória. Por quê? Porque eu não preciso repetir informação em contrapartida, então eu vou ter mais acessos, eu vou ter mais referência, vou ter que caminhar mais dentro disso aqui, às vezes, para chegar nos dados que eu quero. Então, como é que a memória como é que a gente salva a memória? Com repetição mínima, como a gente já viu, quer dizer, quando a gente faz o collapse de tudo dentro de um shared constant pool, eu salvo memória. E como mostrei antes aquela parte de deixar estruturado o arquivo, eu consigo fazer coisas implícitas, quer dizer, eu consigo dizer o tipo das coisas só pelo local onde elas estão, e isso também salva espaço. Então é uma maneira bem inteligente que foi feito, lembrando que isso pode haver perda de desempenho por causa dos acessos adicionais, as referências adicionais que a gente tem que fazer, o que provoca acesso à memória, mas na época, o cenário da época era eu tenho pouca memória. Qual o resultado disso? Ora, aqui nós temos o jar que não está comprimido, o jar que está comprimido e o DEX que não está comprimido. Não está, né? E olha só a diferença aqui. Então, entre o jar normal, né? Quando a gente usa lá a compressão, temos 50% do tamanho. Quando a gente usa a compressão, mais ou menos 50%. Aqui também, certo? Quando a gente compara o DEX não comprimido, que está aqui, esse cara aqui, esse último, escolha ruim de cores, esse cara aqui, que é o último, olha só a diferença. Ele ocupa menos espaço do que o jar comprimido, que tem aquela constant pool separado por classe. Então, notem como é eficiente o uso deles. Nós temos um tamanho não comprimido menor do que o jar original comprimido. Qual a importância do tamanho de memória e o que isso impacta na Dalvik? Basicamente, um sistema operacional moderno tem, digamos, 4 tipos de memória. E são 2 eixos, certo? Clean e dirty e shared private, quer dizer, limpa e suja ou compartilhada ou privada. Começar pela parte mais fácil, quando é compartilhada, ela é usada a memória, ela é usada aquela parte da memória usada por muitos processos. Então, muitos processos podem acessar aquela mesma parte de memória, e quando ela é privada, apenas um processo acessa aquela memória. Certo? Então isso aí é meio óbvio, é privado versus shared. Agora, uma outra coisa mais interessante é clean versus dirty. Clean é basicamente uma memória que o sistema operacional sabe que de alguma maneira ele pode retirar da RAM sem, digamos, aviso prévio. Então, por exemplo, uma página que tem tudo zero alocado. Então, posso colocar alguma coisa por cima e não vai ter perda nenhuma. Ou ainda, páginas de memória que vieram de arquivos, certo? E que não foram modificadas, porque até se fosse modificado seria dirty. Então, por exemplo, uma biblioteca que foi carregada na memória, o código da biblioteca foi carregado na memória, ela está no arquivo e ela pode ser descartada em qualquer momento pelo sistema operacional. Já o dirty não. O dirty é uma estrutura viva, digamos assim. Por exemplo, quando a gente faz uma lock e eu tenho um programa que está escrevendo na memória, certo? Essa página na memória onde tem o dado dirty, ele não pode ser descartado de uma hora para outra, senão eu vou perder os meus dados que eu preciso, que eu estou usando naquele processo. Então, idealmente, eu quero que duas coisas. Primeiro, eu quero que seja mais clean possível, por causa da facilidade de manutenção de memória e de liberar a memória quando necessário. E, obviamente, eu também quero que seja o máximo de shared possível. Por quê? Porque quanto mais dados que são compartilhados entre processos, potencialmente menor quantidade de memória eu ocupo. No contexto
do DEX, da Dalvik, o que a gente tem de clean, que tanto pode ser compartilhada ou privada? Nós temos as bibliotecas, como havia comentado antes, e partes específicas da aplicação do DEX, certo? Também pode ser clean, por exemplo, código de uma aplicação clean. Isso aqui a gente vai ver logo após, e nós temos o private dirty, quer dizer, é o sujo privado. O que é? São as estruturas da aplicação que pode ter mudanças. Então, a Dalvik que inicializa a aplicação tem essa estrutura de dados própria dela, que é dirty, e a própria RIP da aplicação. Quando eu aloco um objeto, a gente viu isso lá no início da cadeira. Isso é alocado na RIP, então isso também é dirty, também é escrito e é importante, certo? Na memória modificada. E o zigoto é uma coisa muito importante também, a gente vai ver na próxima lâmina como é que trata a memória que for faltando, que é a compartilhada suja, a shared dirty. Então, o que é o zigoto? É o processo nascente, como o próprio nome diz, da máquina virtual e começa no boot. E ele faz o pré-carregamento e pré-inicialização de algumas classes. Então, eu fico lá com o meu zigoto pronto, que é uma VM pronta. E quando eu preciso utilizar, então cada aplicação vai ter sua própria máquina virtual e o zigoto ele é o processo nascente da máquina virtual. Quando eu dou um fork, o que acontece? Eu consigo rapidamente criar máquinas virtuais, certo? Então, isso também, porque eu faço a pré-carregamento e pré-inicialização de classes, faz com que o nascimento, digamos assim, de novos processos, que são basicamente novas Dalvik, lembrando que cada processo tem sua Dalvik, inclusive por proteção, e por isso a importância entre uma maneira diferente de fazer comunicação interprocesso, que a gente já viu. O zigoto torna isso possível, ele fica lá paradinho esperando requisições para criar, fazer novos forks. Quem fez sistemas operacionais sabe o que fork significa, basicamente, é o comando para criar novos processos. E isso aqui é como funciona o zigoto. E, digamos, eu tenho a aplicação Maps, um browser e o Google Home, alguma coisa desse tipo. Então, cada um tem sua Dalvik rodando, certo? O que acontece aqui é que eu tenho o DEX file da aplicação, que é mapped, quer dizer clean, que é o que eu quero o máximo de clean possível, lembrando, e o máximo de shared possível. Eu tenho o código e a RIP, que é o live code, quer dizer, é o código que pode ser modificado, como a gente já viu, que é privado, dirty. Não queremos, que é uma coisa que a gente não tem como evitar. A gente não quer isso, mas não tem como evitar. Não adianta, é da própria aplicação. A aplicação precisa do seu espaço privado. Só que olha que interessante. Esse aqui é o zigoto. E nós temos todas as bibliotecas que são mapeadas, então são clean. Certo? E é compartilhado, esse código é compartilhado entre todas as Dalviks. E aqui nós temos as bibliotecas, que é shared dirty, só que é read-only. O que significa? Que ele é dirty para esse cara aqui e ele é lido pelas instâncias quando necessário. Quando estão aqui, vamos ver aqui, nós temos Dalvik, temos Dalvik, temos Dalvik. E finalmente nós temos a RIP do zigoto. E essa RIP do zigoto é copyright. O que significa isso? Copyright ela é compartilhada, então ela é compartilhada. Quando algum dessas instâncias da Dalvik que precisam mudar a RIP, que é shared dirty, eles fazem uma coisa chamada copyright, quer dizer, eu não compartilho isto para ser usado logo no início. Quando eu preciso utilizar, eu faço uma cópia disso aqui para cá e aí eu escrevo. E aí eu só vou ocupar mais essa memória aqui quando eu realmente precisar. Tá? Esse é o significado de copy on write. Então eu só vou copiar quando eu precisar. Então quando esse cara aqui precisar dessa estrutura,
por exemplo, essa instância da Dalvik precisar dessa estrutura aqui, aí a gente faz o copy on write. Se não, eu não copio, fica lá, digamos que eu esteja só lendo, só preciso ler, não preciso modificar nada, e eu ganho espaço em memória. Então o objetivo aqui sempre é ser clean o máximo possível e shared o máximo possível. Para quê? Espaço de memória, que era a restrição na época. Certo? Então, o que nós temos de shared dirty? Nós temos a biblioteca com as estruturas e nós temos também o copy on write, a heap do copy on write, que a gente viu que era aquela parte de cima da figura, e como ele fala, na maior parte do tempo não escrita. Então, na maior parte do tempo eu não preciso fazer o copy on write, porque não vai ser necessário e economizo memória. Isso é uma maneira inteligente de economizar memória, espaço de memória. Vamos falar um pouquinho do garbage collector do Android e da Dalvik. O que é o garbage collector? O garbage collector, ele basicamente há várias maneiras diferentes de fazer garbage collection, mas o garbage collection envolve procurar na memória objetos que estão alocados e não há referência nenhuma para esse objeto. Isso significa que, como não há referência nenhuma para esse objeto pode ser descartado, liberando memória. Tá? Basicamente, isso é garbage collection. E o garbage collection, ele é, de tempos em tempos, ele é ativado pela máquina virtual para limpar a memória. Então, ao contrário de, por exemplo, C, que nós temos que, quando a gente dá uma lock, a gente tem que explicitamente dar um free, avisando o sistema operacional que aquela parte de memória está livre, senão aquela parte de memória fica ocupada durante toda a vida do processo. E nesse tipo de linguagem que tem garbage collection, a gente não precisa se preocupar com isso. Quer dizer, do jeito que a memória ela é conduzida de maneira mais eficiente. Qual é o ruim, a parte ruim disso? A parte ruim é que de tempos em tempos vai ter uma coisa não determinística executando no meio do processo de vocês. O garbage collection vai lá, vai acender, vai verificar o controle, no caso aqui, mark bits, para ver o que está sendo usado e o que não está sendo utilizado, qual objeto está sendo utilizado, qual que não está. E, por consequência, retirar, remover aquele objeto, marcar, na verdade, aquela parte da memória, aquele objeto não referenciado como livres, por consequência, pode ser escrito coisas por cima. Basicamente, há duas maneiras de gravar. Então, eu tenho objeto, objeto, objeto. Eu tenho duas maneiras de gravar essa informação de cada objeto. Eu posso ter essa informação junto com cada objeto, certo? E qual é a vantagem disso? A vantagem é que quando o garbage collection ele liga, é muito provável que essa parte já esteja na cache junto, na memória cache. Por quê? Porque basicamente aquele objeto está sendo utilizado, foi utilizado há pouco tempo, então digamos que esses bits vieram juntos. E em contrapartida, quando o garbage collection não está sendo utilizado, esses bits estão lá ocupando uma memória cache preciosa, ainda mais esse tipo de dispositivo. Uma outra maneira é deixar os dados concentrados num lugar só. Então, todos os dados de todos os objetos estão concentrados num lugar só. A desvantagem disso é que quando eu vou ligar o garbage collection, ele não vai estar aquecido, digamos. A cache não vai estar aquecida, quer dizer, esses bits vão ter que vir da cache. Em contrapartida, quando eu não estou usando o garbage collection, eu não vou ter a memória adicional daqueles bits que estariam junto com o objeto, gastando minha memória cache e potencialmente esses bits, notem que potencialmente quando eu gasto mais memória cache com coisas que vão ser utilizadas de tempos em tempos, que é o caso dos bits do garbage collection, eu potencialmente estou tirando coisas da cache que poderiam ser muito mais úteis. Porque a cache, como a gente sabe, tem um tamanho finito, bastante finito, em caso de processadores embarcados ainda mais naquela época, mais finito ainda. Uma coisa muito pequena, sei lá, talvez 4K, 8K, 16K de cache, era muito pouca coisa. Então, notem que além disso, os garbage collections são independentes, quer dizer, para cada DALV que nós temos no garbage collection, e eles têm que respeitar também o sharing. O que é isso? É o zigoto. Então, tudo isso, nós temos toda essa parte que nem na figurinha atrás. Tá? Cada um desses
desses máquinas virtuais rodam em processos separados, com heaps separadas, e tem garbage collectors separados. Dessa maneira, uma escolha de projeto, primeiro, por causa da cache e por causa da memória, que eu havia comentado antes, foi escolhido deixar os bits marcados dessa maneira aqui. Uma outra coisa que eu não sei se vocês se lembram, tem uma parte, isso aqui, avoids unshared pages. Essa parte aqui do zigoto, ela é copyright. Isso significa que ela, quando ela não é, eu tenho aqui outra Dalvik, que veio lá, que foi criado a partir do zigoto. E eu vou só copiar isso aqui para cá, a RIP do zigoto, se eu for utilizá-la. Ou páginas da RIP do zigoto, se eu for utilizá-la. E aí o que acontece? Vai virar de shared dirty para private dirty. Private dirty. Que é o que a gente não quer, o pior tipo. Né? O pior tipo é o privado e o dirty. Então a gente não quer que isso aconteça. A gente não quer que esse processo aqui use muito ou vá mudar muito a RIP. Por quê? Porque senão vai se transformar em private dirty. Vai aumentar a ocupação de memória. A gente não quer isso. Certo? E quando a gente espalha os bits do garbage collection nos objetos, a probabilidade de acessar essa RIP é maior. Por quê? Porque os bits podem estar soltos aqui. Lembrando que essa RIP do zigoto ela é replicada, quando necessário, na RIP da Dalvik. E essa informação dos objetos ficam nessa RIP. Entenderam? Então, isso também, novamente, isso é muito detalhe. Mas notem que tudo foi duas coisas. Primeiro, deixar concentrado para melhorar o comportamento da cache, deixando concentrado, quando eu li o Garbage Collection, eu vou dar um monte de miss, mas uma vez que eu dou miss, está tudo concentrado um do lado do outro, vai melhorar o meu desempenho de cache. O coisa ruim disso é que não vai estar na cache ainda se estivesse perto dos objetos. Por quê? Porque os objetos já estariam na memória cache, o pedaço deles, e provavelmente esses bits também estariam na memória. Já discutimos isso no slide anterior. Mas tem esse trade-off aí. Considerando que a memória cache é pequena, eles escolheram vir para cá e também para economizar memória, para evitar esse tipo de coisa aqui que eu desenhei para vocês. Agora nós vamos falar um pouquinho da CPU. Então, nós tivemos agora a memória, agora nós vamos falar um pouquinho da CPU, lembrando, como eu falei para vocês, que existe também um gap de CPU naquela época para a CPU da nossa época, mas o gap de memória naquela época definitivamente era maior. Olha só, nós temos uma CPU que vai de 250 a 500 MHz. Já falamos da memória disponível RAM, está aqui a cache, que eu havia falado antes, um processador tipo 1632, tinha falado um pouco menos. Havia processadores com cache menor naquela época também. 1632 talvez em 2008 fosse o processador mais avançado disponível, os ARM mais avançados disponíveis naquela época. Definitivamente eram relativamente caros para aquela época. E aí vocês notam, puxa, professor, tu estás falando que a diferença não é tão grande quanto a memória. Mas notem que o que a gente, eu havia falado antes também, da necessidade, certo? A necessidade de RAM, que representa esse gap, é muito maior que a necessidade de processamento. Nós chegamos a um ponto da CPU que nós não precisamos mais de processamento, já havia falado isso, a não ser para coisas muito específicas. Então, sim, o gap era muito maior. Tanto que hoje nós temos, claro que a microarquitetura era diferente, isso importa bastante, mas hoje nós temos celulares aí trabalhando com processadores de 1.2 GHz ainda. Dá para achar em feature phones mais baratos com umas últimas versões do Android. Bem diferente dos 20 MB que nós temos livre hoje, 3 GB, 2 GB. Num processador, num feature phone que tem um processador de 1.2 GHz, você tem 1 GB de memória, 2 GB de memória, certo? Isso aqui é uma notem o que é o cenário. É uma discussão muito interessante, certo? E ele fala que just in time,
just in time, já discutimos o que é isso, basicamente, em outra aula, basicamente é partes recorrentes do código que são sempre traduzidas, traduzir o código para ser executado. Achei de novo a mesma parte, traduzir de novo. Quando eu repito isso várias vezes, o que eu faço? Eu guardo essa tradução na memória. E aí, a próxima vez que eu acho a mesma parte do código, eu não preciso traduzir. Então, eu não preciso ter uma maquininha lá, usar minha JVM para traduzir. Eu vou direto na memória pegar a minha tradução. Então, isso se chama Just-in-Time Compiler. E isso é muito utilizado, por exemplo, no famoso JVM, na Java Virtual Machine. Então, por que eles falavam na época que o JIT não era importante e depois eles mudaram de ideia? Isso que é legal a gente ver uma lâmina que é mais antiga, porque a gente entende um pouco na época. Primeiro, qual era o claim? Muito usava código nativo. Como que se usa código nativo? De duas maneiras. Isso aqui a gente já discutiu também. Quando a gente usa bibliotecas, se eu tenho um programa que é escrito em Java e ele chama um código de uma biblioteca qualquer, essa biblioteca ela está compilada para o código nativo do processador. Então, se eu tenho aqui executando um ARM, certo? Essa biblioteca aqui, ela vai executar o código nativo do ARM. Eu não vou precisar utilizar a minha máquina virtual para fazer a tradução. Então o claim era, ora, eu uso muito chamada biblioteca e essa chamada biblioteca ela está compilada nativamente. Então essa parte do código que eu tenho que traduzir, ela é pequena. Professor, mas eu estou executando agora no x86 e essa biblioteca, ora, a biblioteca ela faz parte do framework, digamos assim, do Dalvik. Então o Dalvik junto com a biblioteca, junto com o tradutor, junto com o translator, ele também vai ter a biblioteca específica com o mesmo comportamento compilado para o x86. Então, quando tu chama uma função que está gerando x86, ele vai chamar a mesma função equivalente, escrita e compilada, otimizada para o x86. Certo? Depois a gente vai ver na aula de just-in-time que para alguns casos realmente é verdade. Então, quando é muito gráfico, multimídia, realmente eu uso muita biblioteca, mas tem outros casos que não, que eu uso muito código, eu tenho muito código Java aqui para ser traduzido. Outra coisa que havia é que existe o JNI, que é o Java Native Interface, quer dizer, eu posso programar, eu posso inserir uma chamada e programar nativamente aqui e retornar a chamada. Então eu posso fazer um método, digamos assim, que é compilado nativamente. Então, se eu realmente precisar de desempenho, eu vou mostrar também algumas lâminas de alguns estudos que a gente fez no meu grupo sobre a comparação entre JNI e execução e tradução. E às vezes a gente vai ver que funciona, às vezes a gente vai ver que não funciona. Por quê? Porque também existe um custo de cópia de dados. E a gente já discutiu isso, e isso é muito interessante porque isso é verdade para todos os níveis. Às vezes, executar de uma maneira melhor em outro lugar talvez não compense o gasto que a gente vai ter na comunicação. Finalmente, como a gente viu que na época já havia MPSOX, claro que bem mais limitado que o nosso, também havia suporte de hardware para execução de partes de código. Quer dizer, não necessariamente biblioteca, mas diretamente no hardware, que também tiraria, em tese, mais pressão do código que seria interpretado, mas agora vai ser executado diretamente em hardware, porque tem o MPSOC, tem alguns aceleradores lá. Novamente, a gente vai ver na aula de Just in Time que isso às vezes é verdade, às vezes isso não é verdade. Para finalizar essa lâmina, tem um outro detalhe que não diz aqui na lâmina, mas o próprio apresentador fala durante a apresentação dele, é que tinha uma outra pressão aqui que a gente não quer. Como é que o Just in Time funciona? Ele funciona gravando na memória as partes do código mais recorrentes. Estou colocando aqui em cima. Gravando onde? Na memória. Lembrando que nós temos pouca memória. Então, quando eu uso Just in Time, o que eu estou fazendo? Estou tirando a pressão do processador e estou colocando na memória. Melhora meu desempenho, mas eu coloco muita pressão na memória e, por consequência, também na minha memória cache, que é menor ainda. Certo? Então eu ponho muita pressão na minha hierarquia de memória, era o que nós não tínhamos à época. Uma outra coisa que a Dalvik faz é uma verificação em tempo de instalação. Certo? Então, basicamente, lê o código e vê, por exemplo, se os índices offset são válidos, quer dizer, se eles não vão apontar para nenhum lugar diferente.
Isso não tem a ver apenas com segurança, mas tem a ver também com bug, quer dizer, para verificar se o código está bugado ou não. Notem que o impacto de segurança não é tão grande, porque lembrando que cada Dalvik é um processo separado, certo? Então, dificilmente quando eu tenho uma maneira fixa de comunicação entre eles, eu tentar acessar um índice não válido vai fazer com que eu consiga acessar um outro processo, por exemplo. Tá? Mas claro que também isso tem a ver com segurança. Então, assim, o código basicamente não pode se comportar mal. Isso é uma herança um pouco do Java também, porque Java tem coisas parecidas com checagem de código, certo? Antes de uma classe executada. Isso é uma herança boa, é uma coisa interessante de ser feita, até porque quando tu faz algumas verificações que tu pode fazer em tempo de instalação, qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem disso é que tu não precisa fazer verificações, que tu precisa fazer uma vez só em tempo de execução e gastar tempo durante a execução do programa que o usuário quer utilizar. E também fazer algumas otimizações, pequenas otimizações, como por exemplo pairing. O que é o pairing? Pairing basicamente é o seguinte, digamos que eu vou buscar, estou chutando aqui, 4 bytes da memória. Eu sempre sei que vou buscar 4 bytes. Eu tenho uma estrutura, um vetor, uma estrutura, um struct, vamos pegar com C, que ocupa 3 bytes. Eu faço pairing, eu coloco nada aqui, coloco zeros aqui. Por quê? Para fechar 4 bytes, que é muito mais eficiente eu buscar 4 bytes. Então isso é pairing. Eu perco algum espaço, mas eu faço pairing porque fica mais eficiente para o meu processador processar e para eu buscar considerando a hierarquia de memória. Também porque eu faço link estático, faço inline métodos de alguns métodos nativos, quer dizer, ao invés de ter a chamada para o meu método nativo, lembra que eu falei do método nativo e retornar, eu pego esse código e já coloco dentro. Isso é inlining. Isso também não é uma coisa específica. Esse termo, inline, pairing, não é uma coisa específica do ARM do ARM não, no caso da Dalvik. Também tira métodos vazios, quer dizer, eu tenho chamadas para métodos vazios, eu tiro fora porque eu sei que eles não vão ser chamados assim por diante. Aqui é feita uma discussão do porquê que a Dalvik, ao contrário da JVM, é uma máquina de registrador, uma máquina virtual. Lembrando, gente, que novamente nós temos o nosso código, o nosso class do Java, que vai ser executado, que vai ser interpretado por uma máquina virtual, no caso a Dalvik, que vai ser executado num processador, por exemplo, o ARM, mas eu poderia ter uma outra Dalvik que funciona para o x86 e assim por diante. Isso aqui, basicamente, tem que seguir. Isso aqui é uma máquina virtual, tá? Um processador virtual, digamos assim. Então eu tenho que seguir uma metodologia de endereçamento, assim como um Instruction Set Architecture qualquer. Por que ele levanta essa discussão do porquê que é o Raster Machine? Pelo simples motivo que a JVM é uma máquina baseada em pilha. E como é que funciona uma máquina baseada em pilha? Eu tenho uma pilha, eu não tenho registradores de propósito geral. Então, por exemplo, lembrou do nosso MIPS, né? A minha operação, ela não é feita dessa maneira, quer dizer, eu não endereço registradores, como eu faço aqui. Então, por exemplo, esse aqui mais esse aqui vai para este aqui. Se eu quero fazer uma operação com uma máquina de pilha, que é o caso da JVM, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que empilha um operando, empilha o outro operando, soma e guarda o operando, por exemplo, na memória. Certo? Eu não tenho registradores. Eu basicamente opero em cima na pilha, com empilha, desempilha, ou empilha, empilha, opera, desempilha. Tudo isso é em cima da pilha. Eu fiz essa explicação quando a gente está vendo os processadores ARM. Lembrando que a extensão de AZL do ARM, ele dá exatamente suporte a esse tipo de operação. Por isso que tem essa discussão aqui do porquê que é um raster machine e não um stack machine. Então, qual é o claim deles? É que diminui a quantidade de instruções buscadas e executadas, diminui a quantidade de acesso à memória e
a execução é mais eficiente. Por quê? Porque eu tenho uma semântica maior por instrução. O que significa? Significa que eles fizeram o Dalvik de uma maneira que houvesse, cada instrução fizesse muitas coisas. Puxa, professor, então quer dizer que indiretamente esta máquina virtual aqui, se nós fôssemos classificar como um processador, nós diríamos que ele é mais ou menos um CISC, é mais ou menos isso. Isso. É uma máquina virtual mais voltada a CISC, porque conforme os experimentos dele, quando eu faço isso em software, aqui, péssima escolha de cor, em software, esse tipo de comportamento vai fazer o quê? Vai ter uma semântica maior, vai no final das contas, considerando as operações, operandos buscados, execuções, vai ter menor quantidade de acesso à memória. Quais as estatísticas da época? Lembrando que isto é uma palestra de 2008. 30% menos instruções, mas com 35% mais bytes no total do stream de instruções. É interessante porque na época que o Java foi lançado, eles decidiram fazer o Java, o JVM, com uma máquina de pilha e todo o Class é uma máquina de pilha. Esse foi o principal claim deles. Eles queriam diminuir o tamanho do código, porque Java, originalmente, um dos grandes objetivos de Java era para executar em dispositivos embarcados ou portáteis da época, que obviamente tinha uma ideia, anos 90, uma ideia bem diferente do que seria hoje isso. Onde é que eles ganham? Eles ganham na semântica, quer dizer, mesmo que eles tenham mais bytes que nas instruções, em geral, as instruções elas proporcionalmente fazem mais. Então, no final das contas, eu vou conseguir economizar memória, certo? E outra coisa que também é vantagem é que eles conseguem consumir 2 por vez, quer dizer, eu tenho mais bytes, mas eu consigo consumir mais bytes também. Isso aqui é um exemplo de código que basicamente faz uma soma no array, certo? Não precisa saber exatamente para que isso aqui serve, mas isso aqui é Java. Olha que interessante, esse aqui é o código Java. Então, se vocês pegarem o compilador JavaC, compilarem aquele código, vocês vão, se vocês pegarem e abrirem e derem um disassembly nisso aqui, vocês vão ver esse bytecode. É isso que Java, como é Java por dentro. Aqui teve um pequeno errinho aqui na conversão do PDF. E esse aqui é o loop. Então, olha só como é que coisa interessante. Que é o iLoad aqui? É o load de inteiro. Então, esse aqui é o tipo inteiro, certo? Quando A, geralmente é referência de objetos, e, então não precisa saber detalhes aqui do bytecode. Curiosidade, eu sei um pouco, lembro até hoje porque há muito tempo atrás eu implementei um processador Java que executava um processador, ao invés de executar Java na máquina virtual, eu implementei um processador que executava as instruções Java, um subset de instruções Java, certo? Então, gente, olha só como é que funciona. Por exemplo, aqui, ó, esses 3 aqui, isso aqui é Java. Eu dou um load do endereço da memória e coloco o valor aqui. Depois isso aqui é um outro load que eu coloco aqui, empilhei os dois. Esse compara aqui é um compara qualquer, deve ser greater or equal, certo? Por causa dessas letrinhas aqui, compara e coloca o resultado na pilha. Então notem que, por exemplo, esse int aqui, esse incremento, ele pega o topo da pilha, incrementa e assim por diante. Então tudo funciona em cima da pilha. E quais são aqui? 25 bytes, 14 instruções, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 instruções, é isso aí mesmo. Ó. Então são 14 envios de instruções, aí tem 45 leituras e 16 escritas. Na memória, por quê? Porque a pilha é em algum lugar da memória. Tem uma máquina virtual que roda em software, e a minha pilha, ela obviamente, ela está sendo escrita na memória, certo? Olha só, esse aqui é o DEX. Vocês podem ver que tem muito menos bytes no final das contas, muito menos envio de instruções, são 6 instruções apenas, com 19 leituras e escritas. Então tudo melhorou. Mas notem, por exemplo,
que olha que interessante aqui, como que nós temos uma, uma característica relativamente complexa de tipos de instrução, vocês estão vendo? Ó? Não é uma coisa simples, não é um... lembra processadores CISC no sentido de complexidade, modo de endereçamento, do que processador RISC. Então, note aqui também, por exemplo, ó, tem instruções de relativamente alto nível, certo? Que são realmente características de processadores do tipo CISC, mas lembrando que isso aqui é uma máquina virtual, isso aqui é implementado em software, e eles viram que implementar isso em software faz sentido. Ao contrário da parte anterior, que é bem interessante, mostra a diferença do porquê que foi implementado. Um foi implementado em tipo registrador, máquina virtual, em oposto ao que era implementado em Java, que foi de tipo pilha. Aqui são mais curiosidades e digamos, truques de implementação, então eu vou passar relativamente rápido. Então, por exemplo, como é que foi feito para melhorar o acesso a um vetor? Então, isso aqui é a informação secreta, tenho dados aqui, eu preciso ler dados no vetor usando os bytecodes originais Java. Então, notem que não é muito eficiente, porque eu tenho que fazer load de constantes, eu tenho que ter várias instruções e fazer todos esses loads constantes aqui. É o LDC, é load de constante, tá? E colocar e gravar na memória. Quer dizer, eu tenho várias operações só para pegar aquele conjunto de arrays e organizar na memória para eu acessar depois. Basicamente é isso que precisa. Então não é eficiente e isso acontece em Java. Existem maneiras de deixar essa implementação um pouco mais eficiente, como, por exemplo, colocar isso dentro de uma string, certo? E aí isso já vai para constant pool das strings e vai ficar uma implementação mais eficiente, quer dizer, eu vou levar, na teoria, menos instruções para organizar isso aqui na memória. E o DEX, em contrapartida, tem um truque maior, que é uma instrução apenas, como eu falei para vocês, como é uma coisa mais alto nível, e essa instrução ela é capaz de carregar todos esses dados aqui diretamente na memória organizada para nós. Quer dizer, eles viram o que era ineficiente lá no bytecode Java, isso é normal, né, gente? Porque é uma evolução da linguagem. Queira ou não, eles viram o que era bom, manteram o que era bom, e o que era ruim, ou o que não era muito eficiente, eles arrumaram, isso é normal. Eles mesmos, quando eles implementam uma máquina virtual, sem just-in-time, eles acham que é necessário, depois eles veem que é necessário, então isso é normal em qualquer empresa, qualquer desenvolvimento. E uma outra coisa interessante, que é o seguinte, se eu quero adicionar mais dados aqui, eu simplesmente vou ocupar mais espaço, porque esse array data, ele vai pegar todos esses dados aqui do array e já vai colocar na memória e organizar para mim. E eu não preciso daquele de monte de instrução que eu tinha. Então, basicamente, eles viram que havia construções ou repetição de operações que eram muito utilizadas e transformaram isso numa instrução só, que é o caso da organização do array, de colocar dados do array para a memória. Aqui a gente vai falar um pouquinho de como interpretadores funcionam e como que eles otimizaram algumas coisas. Então, novamente, tem alguns detalhezinhos de otimização que são interessantes de ver, mas né, essa lâmina é muito interessante porque, queira ou não, isso aqui é um interpretador. O que isso aqui interpreta? Ele envia letras, e conforme as letras que são enviadas, ele imprime alguma coisa. Isso é interpretador, gente. Basicamente, a gente está transformando a leitura de, entre aspas, instruções, que são as letras, para fazer alguma coisa, no caso, imprimir. Faz sentido? Então, como é que funciona? Eu estou enviando essa string para a função. E o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando esse switch, ele está pegando a primeira posição da string num switch case. O que está acontecendo? A vai imprimir hell. Depois B vai imprimir o O. E assim por diante. Vai imprimir hello world. Como é que isso aqui está funcionando? Eu tenho aqui, como eu recebi a string, vamos apagar tudo isso aqui. Ó, eu recebi aqui o ponteiro da string, ó, início, certo?
Estão vendo? Então, eu tenho uma string cujo início está no A, tá aqui. Então, eu faço o switch do A, mas professor, tem C++, isso aqui é pós-incremento. Então, eu primeiro vou verificar o valor do meu ponteiro, que é A, vou fazer o meu case e depois eu vou incrementar. Isso quer dizer que eu vou incrementar na prática depois que eu fizer meu case. Certo? Notem, porém, que isso aqui ele não é muito eficiente, porque ele tem um branch que vai para o case que eu quero, depois ele tem um branch que vai para o final, certo? Para ele não executar o resto dos cases. Depois ele tem a verificação do loop, então ele vai ter mais um branch. Então ele tem vários branches aí no meio, e quanto mais branches eu tenho, pior o meu desempenho. Mas esta é, digamos, a maneira portátil de escrever o interpretador, né? O curso 101 de interpretadores é isso. O interpretador basicamente pega um conjunto de entradas e interpreta aqui no nosso caso eu estou passando de uma linguagem para outra, digamos assim, ele está imprimindo Hello World, certo? Mas isso é interpretador, gente. Eu posso fazer um interpretador expandindo essa ideia, eu posso fazer um interpretador de um processador. Eu posso pegar bytecode Java ou Dalvik e transformar isso aqui basicamente em instruções de máquina. Vocês entenderam? A ideia básica é essa aqui. Só que, claro, isso aqui não é eficiente. E aí a gente começa a ver algumas coisas um pouco mais eficientes. E alguns truques que... isso aqui é curiosidade, certo? Mas como é que funciona? Eu tenho um dispatch, que é um define. Isso quer dizer que esse código do dispatch, esse código aqui, ele na prática ele vai entrar aqui, 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 aqui. Ele vai substituir, né, gente? Isso aqui é uma linguagem de macro. Então quem faz isso, inclusive, é o pré-processador, que a gente viu lá em compiladores, a gente falou isso. E então, basicamente, ao final disso aqui, eu vou ter goto para algum lugar. E o goto é o optable da próxima letra. O que tem no optable? O optable ele tem os ponteiros, ó, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Isso que tem no optable. Então, se eu recebo o A menos A, de onde é que eu tirei esse menos A? Daqui, ó, é zero. Então, eu vou pegar esse cara aqui. Então, o meu goto optable vai pular para esse ponteiro que está aqui. Se vier um C, vai ficar C menos A, que dá 2. Então, ele vai pular para cá, que é essa parte aqui. O que eu fiz aqui na prática? Eu tirei vários gotos. Eu não tenho nenhum loop mais, eu não tenho que pular para o final, para o case. Quando eu chego no final daqui na prática, o que acontece? Quando eu chego no final, eu já pulo para a letra. Quando eu chego nessa, eu já pulo para que eu tenho. Quando eu chego nessa, eu já pulo de novo para que eu tenho. Quando eu chego nessa, e assim por diante. Então, aqui ele fala na apresentação que é o GoTo sendo usado para o bem, né? Porque GoTo geralmente é evil, todo mundo sabe disso, mas esse é um dos poucos casos que o GoTo é usado para o bem. Então, isso aqui é uma curiosidade de como hackear, digamos assim, o código para deixar ele mais eficiente. Notem, porém, que isso precisa de duas leituras de memória, considerando o ARM assembly. Não vou entrar muito em detalhe, mas basicamente eu vou pegar o PC e colocar no registrador 0, quer dizer, eu estou definindo o início da tabela, e depois eu tenho que definir o meu offset, né? Para onde é que eu vou, para o A, para o B, para o C, para o D, que é com esse outro load aqui, usando o PC mais a minha tabela, certo? Então, eu preciso desses dois acessos à memória para definir o meu início da tabela e para onde eu vou, para colocar no PC e fazendo esse indiretamente aquele GoTo que eu mostrei anteriormente. O que eles fizeram foi diferente, olha só. Eles colocam com uma memória, com uma leitura de memória, eles colocam o PC para o registrador 0. Quer dizer, eles marcam o início. Então, tudo isso para diminuir o número de acesso à memória. Olha como acesso à memória é importante, gente. Tá?
não, nesse caso não é nem espaço, é por questão de desempenho. Por que eles estão tentando fazer tanta coisa para melhorar o desempenho do interpretador? Porque basicamente isso é feito instrução por instrução. Então é claro que eles têm que fazer isso ser o mais rápido possível e qual é a primeira maneira de otimizar? Diminuir o acesso à memória. Então notem, aí o que eles estão fazendo é basicamente somando o offset ao PC. Então eles somam o offset ao PC e o PC vai ter o valor certo. Mas para isto, todo essa diferença aqui, ela tem que ser igual para todos. Então, no caso, cada um pode ter até 16 instruções. Então, eles alinham isso aqui e cada um tem 16 instruções de 4 bytes, quer dizer, tem 64 bytes. Então, eu tenho espaço de 64 bytes para interpretar cada instrução e com isso eu posso evitar um load e fazer um add. Por que eu posso fazer um add? Porque, novamente, a distância entre as instruções é a mesma. Então, são múltiplos. Então, eu posso somar o meu PC, que minha base, com o meu deslocamento, desde que o deslocamento, novamente, ele seja igual para todo mundo. Certo? Então, agora eu tenho um limite de 16 instruções para interpretar o meu Dalvik para ARM, por exemplo. Professor, e se eu precisar mais de 16 instruções? Quando isso acontece, o que acontece? Eu chamo uma função que vai lá, executa várias coisas e retorna. E aí, claro que eu vou perder mais tempo, eu vou ter mais acesso à memória. Mas, na grande maioria das vezes, 16 instruções para interpretar uma instrução Dalvik é mais do que o suficiente. Entenderam? E notem também como ele está alinhado em 64 bytes, eu vou trazer sempre da cache uma palavra de 64 bytes, que é exatamente o tamanho da palavra da cache. Então, isso aqui é altamente otimizado. Olha que bacana como é importante também ter conhecimento da microarquitetura e do funcionamento interno das coisas para conseguir otimizar o software, certo? E é claro que esse software tem que ser fortemente otimizado, porque é um negócio que vai executar toda hora, toda instrução Dalvik interpretada. Então, qualquer pequena modificação que eu tenho aqui vai ter um grande impacto no desempenho, porque esse impacto de desempenho vai servir para basicamente todas as instruções Dalvik, certo? O Dan aparece dele dando alguns conselhos que são relativamente interessantes assim e que não mudaram desde então. De que primeiro a gente tem que ver qual é a escala de computação. Então, a escala de computação é rodar o mais rápido possível, mais rápido possível. Mas notem, entretanto, que a interação de escala do ser humano é de 10 a 30 interações por segundo, a não ser que seja de flash. Aí sim, mas o ser humano normal ele vai interagir com o telefone de 10 a 30 interações por segundo, que, vamos combinar, é bastante coisa. Imagine, está digitando alguma coisa, 10 caracteres no segundo. E a escala de percepção, é de 25 a 30 frames por segundo. E vocês devem saber isso. Quando a gente está codificando e codificando vídeo, geralmente eles usam mais ou menos essa taxa, porque nos dá uma sensação de continuidade. Vocês sabem que um filme nada mais é que um monte de fotinho sendo trocada rapidamente. Imagine aquele truque do caderno, com várias imagens diferentes, e dá aquela noção de filme para nós. E para ter também a noção de áudio contínuo a cada 100 milissegundos, certo? Então isso é uma coisa muito interessante de saber, porque ao contrário de computação de desktop, por exemplo, quando a gente está fazendo alguma coisa que é muito interativa, mesmo em desktop, mas mais para embarcados, que o grau de interatividade geralmente é maior, a gente sabe que não é o mais rápido possível. A gente tem que respeitar a escala tanto de interação quanto de percepção do ser humano, certo? E isso pode ser usado para, digamos assim, maximizar, melhorar o desempenho em termos de economia de bateria também. Como? O que seria uma aplicação muito bem comportada? É uma aplicação que passa a maior parte do tempo dormindo. Por quê? Porque tu tem a escala do processador que está sendo executado sempre, tem quando o ser humano ele age. E tu tem o grau de percepção do ser humano, né? Então, se tu está respeitando isso, grande parte da aplicação, grande parte do tempo, a aplicação vai estar dormindo. Inclusive aqui, ó, entre as pedaços de percepção do ser humano. Então, o que seria uma aplicação boa é reagir de maneira rápida
e decisiva ao usuário ou a, por exemplo, a resposta de entrada e saída tipo network. Então, o usuário interagiu, o aplicativo acordou, ele executou alguma coisa e ele voltou a dormir. Então, esse seria o melhor dos mundos, que faria a bateria durar o máximo possível. Chegando ao final, eu gosto bastante dessa lâmina aqui, porque basicamente ele organiza a lâmina em termos de o quão boas elas são, certo? No sentido de acesso à memória, basicamente. Então, ele fala que qual é o objetivo? O objetivo é ter a menor quantidade de acesso à memória possível e interagir e fazer menos objetos possível. Então, basicamente, ele fala que esses três aqui são muito parecidos, apesar de isso aqui decrementar alguma coisa, né, não ser tão comum, mas que esses dois aqui são equivalentes e se puder executar esses dois aqui, tá ok. Por quê? Porque a gente tem menos referências, né? Esse aqui é ótimo, esse aqui tá simplesmente a gente tem o i, a gente tem o limite do i e o i++, quer dizer, a gente só precisa de uma leitura. Contrapartida, esse aqui é muito complicado, porque esse aqui ele está mexendo com objetos, certo? Não vamos entrar em detalhes aqui, mas está mexendo com objetos, e quanto maior número de referências, pior. Então, notem que interessante, eu tenho o cara que desenvolveu o Dalvik falando que tenha muito cuidado quando a gente começa a usar construções que são mais de alto nível ou que podem potencialmente aumentar a produtividade, porque a bateria vai para a conta, a bateria acaba. Olha o trade-off entre produtividade e energia acontecendo dentro do nosso exemplo, aqui com 7 loops diferentes, cada um, digamos, de mais baixo nível, mais alto nível. E quem implementou a Dalvik fala que esse é muito perigoso, basicamente porque tem muito acesso à memória, tem uma interação muito grande com objetos, isso também vai fazer com que o Garbage Collector trabalhe trabalhe muito, o que também é muito ruim, porque novamente tem a ver com o processo da Garbage Collection, tem a ver com mais acesso à memória. Certo? Então, basicamente a gente tem que avoid location, olha só, nós programamos em Java e nós queremos ter todas as facilidades de Java, como usar loops mais abstratos, como ter vários objetos para facilitar a legibilidade, a programação, tudo aquilo que a gente aprende. Porém, quem fez a máquina virtual que executa isso para o Android fala para cuidar isso. Por quê? Porque objetos que têm vida curta, eles precisam ser garbage collected. Quer dizer, o garbage collector tem que agir tem que ser chamado várias vezes, vai ser caro, certo? E objetos de longa vida vão ocupar o que nós temos pouco à época, que é memória. Então vai ocupar muita memória. Então cuidado. Cuidado com a alocação. Então todo recado eu vou repetir aqui, certo? A gente programa em Java e quem fez o Dalvik, quem desenvolveu o Dalvik, um dos principais desenvolvedores do Dalvik, fala assim: use Java, mas veja bem, algumas construções e algumas vantagens da memória, que é o uso massivo de objetos para facilitar toda a produção do sistema, não há dúvidas em cima disso. Ninguém está dizendo que isso é ruim, isso é bom, aumenta a produtividade, mas veja bem, você vai perder em desempenho e muita energia, sua bateria vai durar muito pouco. Então, olha que importante vocês terem esse conhecimento, nem que seja em alto nível, de saber que existem construções de linguagem que vão fazer vocês perderem algum tipo de produtividade, mas que pode trazer grandes ganhos em energia. Então tem um trade-off entre produtividade e energia. E isso é uma coisa que vai se conhecendo com o tempo. Qual é a dica de alto nível? Ora, se eu estou
mexendo muito com memória. Eu estou fazendo muito acesso à memória. Muito acesso à memória. E são acessos que não aproveitam a localidade espacial nem temporal, quer dizer, são acessos que estão longe um do outros e que não vão ser repetidos. Isso é ruim. Às vezes, ter muito acesso à memória, mas com localidade, é melhor do que ter pouco acesso à memória com pouca localidade, porque a gente sabe como a cache funciona. Em mais alto nível, objetos. Criar muitos objetos vai aumentar meu número de acessos à memória. Criar objetos que duram pouco vai estressar o meu garbage collection. Criar objetos que duram muito vai estressar a minha memória, que é finita. À medida que o DAO foi se desenvolvendo, isso também foi melhorando. Tá? O Garbage Collection foi melhorando, mas é uma coisa muito interessante de saber, é uma coisa que, notem, vocês tendo conhecimento da microarquitetura, de como funciona por baixo, vai torná-los programadores melhores no sentido de saber de como medir a eficiência do sistema. Essa é a conclusão da apresentação. E aqui ele abriu para as questões. Então, como eu falei para vocês, eu coloquei os slides inteiros e vocês podem achar os slides, a apresentação dele no YouTube. Eu recomendo vocês verem a apresentação dele. Também é bem boa. Tem algumas questões no final da apresentação que ele responde também. Tem algumas outras apresentações desse mesmo apresentador que vocês podem achar.